Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Certamente o Senhor quebrará todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. O Senhor quebrará todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas, conforme está escrito em Salmo capítulo 1, ou Salmo 1, né? Quem falava antigamente, eu não vou falar o nome por questão de ética, embora eles tenham mencionado meu nome, mas eu não menciono o nome de ninguém, só de Deus, por questão de ética. E a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Você está me entendendo? Então, quando você julga ou você faz esse tipo de coisa, você que vai sofrer as consequências das suas palavras. Seja Senhor de sua boca para não ser escravo de suas palavras. Essa mensagem serve para mim e para todos nós. Falando um pouco de história, que eu trabalho, você sabe, né? A teologia não, porque a teologia eu não dou aula de teologia, certo? O que eu dou aula é de guitarra, violão, baixo, bateria e canto vocal. E também ensino história do Brasil, história da humanidade, história do Maranhão e história do Brasil. História do Brasil, história da humanidade, história do Maranhão. História do Brasil, história da humanidade, história do Maranhão. E filosofia. Então, baseado em quê? Baseado essa atitude em um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. É um livro que você não pode analisar o título dele. O título dele não é para você tomar como para si, não. O título do livro, o livro é um livro de administração. Esse livro até umas desavenças aqui em casa por conta desses livros aqui. Bem, eu vou explicar esses livros aqui que eu tenho. Eu tenho um livro ali, eu não vou mostrar porque eu já mostrei de uma vez. Eu tenho um livro ali, estou olhando daqui, está me embaçando, mas estou olhando, de Adam Smith, Simone de Beauvoir, Direito Constitucional. Olha esse direito aqui, Direito Constitucional. Esse livro é um dos melhores livros de direito no Brasil, por Pedro Lenza. Esse Pedro Lenza ele faz uma pesquisa muito ampla sobre o direito, né? E ele pega vários mestres do direito, né? E menciona em seu livro, né? Ou seja, o trabalho de escrita é mais um trabalho de reescrita do que a própria escrita, né? Porque você, para escrever, você tem que ler e ler muito. Então, para você escrever, você tem que ler e ler muito. Porque o trabalho de escrita é um trabalho de reescrita. Então, o que ele fez? Ele se baseou nos principais mestres do direito no Brasil e escreveu o seu livro. Já está na 25ª edição, já tem a 26ª edição. Essa edição ali é a 21ª. Ela também é atual, mas eu vou trazer a outra, que a outra, vou só citar a outra, né? Como é que a gente adquire esse material? Pela fé. Primeiro a gente alimenta em oração, pedindo para Deus,
pedindo, insistindo, até conseguir. A gente consegue, deixa aqui guardado, entendeu? Por quê? Porque, como o próprio texto fala, né, o próprio texto diz, não se preocupe, não quer de comer, não quer de beber. Não se preocupe quanto à vossa vida. É a vida maior do que alimento? Ou é o alimento maior que a vida? Certamente. O alimento é para a barriga, e a barriga é para o alimento. Todavia, Deus restituirá tanto este como aquele. Certo? Então, falando um pouco mais desses livros aí, esses livros aí, eu pedi primeira indicação de pessoas que se formaram na faculdade, na universidade, inclusive. Quero agradecer aqui Tony Bartoli, meu amigo, formado em administração. Quero agradecer aqui também Deila, formada em Direito, que me indicou esses livros, né, para que eu pudesse estar analisando eles aqui, ensinando, né? O que eu ensino ele vai amplo, porque eu também pedi também indicações e analisei também o material que eu tinha, né? Mas nós temos, de direito, nós temos um livro, mas não é curso não, é um livro que nós temos aqui de 1.556 páginas. Esse livro é para a gente entender o nosso direito, o direito do negro, o direito do índio e o direito do pardo, porque a nossa causa que nós defendemos é esses direitos aí, principalmente de nós negros, que nós estamos, como o nosso grande atacante, maior atacante da história do Brasil, do nosso país, falou. Pelé, ele falou, antes de morrer, ele falou o seguinte, que se o negro estiver preparado, ele vence a batalha. Tá entendendo? Isso é verdade. E ele está correto estava, na verdade, correto na resolução dele. Então é isso. Meus negros e minhas negras, se preparem, estudem, não vão para a violência, não vão bater na outra. Não. Nossa arma não é essa. Nossa arma é o conhecimento. Nossa arma é a sabedoria. Nossa arma é o entendimento. Quando eu falo da sabedoria, entendimento e conhecimento, estou falando das causas que as minorias, né? Quem são as minorias? O negro, o índio e o pardo, que são a maior parte das comunidades, estão na maior parte dos presídios, né? Estão privados de benefícios, de participação nas universidades. Então, a porcentagem das universidades, esse dado tem que ser atualizado. Eu tenho dado aqui acho que 2019, salvo engano. É um dado alarmante. Somente 19% do país, né, de nós, das pessoas do país, das pessoas do país passaram ou estão na universidade. Somente 19% das pessoas do nosso país estão ou passaram pela universidade. Somente 19%. Se fosse 60%, eu acredito que a gente resolver. Eu acho que ele já tinha solucionado 87% dos nossos problemas. Se fosse. Agora acontece que é só 19%. Então, o que é ignorância? É o cara matar outro, é o cara esculhambar outro? Não, ignorância não é isso. Se você
pesquisar na etimologia da palavra, o significado da palavra ignorância, ela quer dizer falta de conhecimento. Quem esculhamba, quem age de maneira áspera com outra pessoa, essa pessoa está cometendo o quê? Tolice na ignorância. Porque o rei Salomão diz no seu texto, do texto dos Provérbios: não te apressa a irar, porque a ira briga ao seio dos tolos. Eu cometi de todos os pecadores, eu sou o principal. Como o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou: de todos os pecadores, eu sou o principal. Aqui você não vai me ver julgando ninguém. Aqui você não vai me ver falando mal de ninguém. Se eu falar, vai ser baseado em pesquisas científicas, em pesquisas teológicas e em pregações teológicas, em pregações teológicas bem interpretadas com relação à palavra. Porque o que eu notava, tem até umas pessoas, tá muito retórico. Não. Você sabe o que é retórica? Retórica é aquele que fala bem, pronto. Você vai usar os seus argumentos na universidade, porque lá que é lugar de argumento. Quando você está numa conversa, numa pregação, uma mensagem bíblica, que eu estou falando de vários assuntos, porque é lícito que seja assim, você vai ter que usar argumento. Ou seja, às vezes acontece de você adequar a sua linguagem a quem está te ouvindo. Então, nós estamos atrasados, não digo nós, é todos aqueles que dizem: isso é muito retórico. Quando a pessoa fala isso, ela está atrasada intelectualmente. Certo? Intelectualmente. Então, vai aqui uma dica para nós todos. Não fique só no conhecimento. Vá para a sabedoria. Não fique só no conhecimento. O que é conhecimento? Olha, o próprio texto já diz: aquele que conhece, aquele que sabe. Ou seja, o conhecimento você adquire através de quê? Jornal, revista, livro, né? Rádio. Por esses meios que você adquire o conhecimento. Agora, a sabedoria, como é que você adquire? É o que nós estamos aqui, é a sabedoria que nós estamos aqui. Que, como Salomão falou, quanto mais eu corri atrás dela, mais ela se afastou de mim. Você está me entendendo? Quanto mais eu corri atrás da sabedoria, Salomão falou, e é verdade, quanto mais você corre atrás da sabedoria, mais essa corrida que ele fala, é que ele, nessa corrida ele ganhou. O que ele ganhou? Ele ganhou a sabedoria, mas não a que ele queria, mas a que Deus tinha para ele. Certo? Que ele mesmo fala que ele correu atrás da sabedoria e ela apareceu longe. Por quê? Porque o homem e uma mulher, por mais sábio que seja, não sabe de tudo. Você está me entendendo? E eu analisei uma pesquisa recente que fala sobre conhecimento. Ela fala o seguinte, essa pesquisa fala o seguinte, que a informação não fica todo o tempo na mente, na minha e na sua. Você lê qualquer coisa, o difícil para nós é ler, né? Porque eu digo não eu, mas porque eu já leio há 26 anos.
E só que assim, a leitura ela é difícil. A leitura é difícil. Então jamais faça uma leitura porque você viu. Não, não faça isso. Se quer ler, primeira coisa que você vai fazer, comprar um livro de bolso. Qual é o livro de bolso? Aquele livro que é tamanho, pode-se dizer tamanho de celular, né? De preferência, ou de história ou de filosofia. Porque são leituras que fluem mais, são leituras apaixonantes, né? Amorosas, que estimula você ler, né? Estimula você ler. Então, quando você vê alguém com muito conhecimento, não compre para você vários livros, você não vai ler nenhum. Porque não se começa assim. Você começa pegando um livro de bolso. Você está me entendendo? Você começa pegando um livro de bolso. Você lê uma página hoje, lê 2 amanhã, lê 4 depois, lê 8 depois e revisa. E vai sempre lendo e revisando, lendo e revisando. Não leia uma página hoje e não revise. Ou seja, leia e revise. Anote, simule, leia, revise, anote e faça os exercícios que são chamados também de simulados, né? Para você absorver aquela informação. Tem gente que critica, até minha família critica sobre isso, sobre esses livros aí. Porque aí tem livro de filosofia francesa, aí tem livro de Adam Smith, que é Riqueza das Nações, que é um livro de economia. Aí tem livro de direito, eu fui até criticado por isso ter. Aí tem livro de história do Brasil, sempre gostei, é o que eu mais gosto. Além desse livro lá, o que eu mais gosto, história do Brasil, eu procurei sobre a história do Maranhão, só achei Mário de Meireles, porque é o escritor mais antigo, né? Pode-se dizer que até pouco tempo era o único que se escrevia sobre a história do Maranhão. Era Mário de Meireles, era o único. Tem ali português, livro de português nacional, não? Português nacional, de uma professora que ela é essa professora mestre em direito, em português tradicional. Ou seja, se ela é tradicional, porque ela é fiel à gramática. E ela vai mostrar como não tropeçar na língua. Ou seja, nessa caminhada de leitura, se falou muitas bobagens sobre o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de leitura, certo? Um trabalho de leitura. Quando é um trabalho de leitura, é um trabalho que envolve ciência, né? Porque a ciência, quando se fala em ciência, se fala em todo tipo de aprendizado. Se fala todo tipo de aprendizado. Então, ali tem livro também de língua inglesa. Tem a apostila que eu recebi de inglês aqui, mas tem um livro ali de língua inglesa, que é um livro mesmo de língua inglesa, tem 365 atividades de língua inglesa. Tem um livro, Manual do Espírito Santo. Manual do Espírito Santo. Tem um livro ali, só esses aí. Os outros eu botei para cá, desse lado direito, da direita aqui, porque são menos adequados. Só falando do conhecimento, no conhecimento não existe certo ou errado. Existe mais adequado e menos adequado. Então nós utilizamos agora não pela quantidade, mas sim pela qualidade.
certo? Não pela quantidade, mas sim pela qualidade. Pois bem, aí falando sobre esses assuntos é costume, né? Costume, você no começo é difícil, no começo no começo você mata muita cabeça, digamos assim, né? No começo você não, na verdade você não quer, essa que é a verdade. Mas quando você termina um livro, você não para mais de ler. Mas o problema da leitura de muitos leitores é esse, é que você tem que ler e revisar logo. Se, por exemplo, não se quer, eu li 100 páginas hoje. Você não precisa ler 3 páginas só hoje. E revise, leia 3 páginas hoje, revise, anote e faça os exercícios. Se você lê 3 páginas por dia, você lê quantas no ano? Soma no ano. O ano tem 12 meses. Então, 3 vezes 365, 3 vezes 365, 600, olha aí, mais de 900. É o que você precisa em cada tem um livro ali que ele tá ali não é uma livreira, aquilo ali não é livreira, aquilo é uma estante de livros, né? Você vai ver e notar que esses livros, alguns livros que são dessa espessura aqui, vai ver aí, alguns livros são dessa espessura aqui, tem 556 páginas. 556 páginas. Aí você não vai começar com um livro desse, você não vai conseguir ler. Você tem que começar com um livro de bolso. Um livro que bota no bolso, você começa com o livro lá, você lê. Pois é, então eu venho concluir agora esse vídeo, né? Com uma pesquisa recente que eu fiz, que foi bem orientada mesmo, né? Sobre a guerra da Grécia no ano 80 a.C. para o 79 no ano 70, ou melhor, o ano 79 para 80 a.C., que nós até estávamos comentando lá na Praia Grande sobre isso. Quer dizer, estava eu e meu amigo Pedro da Ilha, né, comentando sobre esse assunto, comentando sobre isso. E a gente fala, eu não me comprometi, porque eu disse, olha, essa guerra realmente aconteceu, e os gregos eram muito fortes, foi o que eu disse. Mas aí disseram assim, não, nem que os gregos tivessem levado todo o seu exército, não conseguiria vencer. Não, totalmente errado. Os 300 lutaram as guerras médicas. Os 300 lutaram as guerras pelo qual eles morreram. Os 300 de Esparta, eles lutaram as guerras médicas. E nas guerras médicas eles morreram lutando, porque eles eram muito bravos, muito bravura, não se de ignorância, mas bravos de força de vontade, raça, gana, né, para enfrentar o inimigo. Então eles morreram lutando, né?
Só que teve mais 4 batalhas. Teve a Guerra Médica, que Esparta, com seus 300 soldados, perderam, certo? Morreram lutando nas guerras médicas. E teve a guerra toda, que foi do ano 79 para 80 antes de Cristo, certo? Então o que acontece? Os gregos ganharam a batalha. Ou seja, eles enviaram os 300 morreram lutando, os persas, que é o Império Persa, né? Foram atrás, agora não vai ser eles, se enganaram, porque quando chegou na Grécia, lá dentro do território grego, eles perderam logo 4 batalhas, tiveram muitas baixas, e no final a Grécia, por que a Grécia venceu no final? Porque isso não está na história, mas eu vou te falar aqui. Os gregos foram os primeiros a dominar o mundo. Um dos primeiros a dominar o mundo. Quando você vê a interpretação dos grandes impérios, das grandes civilizações, tem lá Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, certo? E Egito. Então, basicamente, não sei, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha sua qualidade. A gente vai pesquisar mais para ver. Porque quem dominou o mundo realmente foi na época antiga, foi os egípcios. Depois era a Babilônia e os persas. Depois a Grécia e Roma, que dominaram, né? Então a Grécia foi um dos primeiros a dominar o mundo. Então os gregos eram muito fortes em batalha por conta disso. Então a musculação, que é a academia, surge aonde? Na Grécia Antiga. Há aproximadamente 2.800 anos atrás. Pegando um dado fictício, né? E é isso. Os gregos venceram essa batalha dos anos de 79 a 80 antes de Cristo. 79, 80 antes de Cristo, que os gregos venceram contra os persas, né? Então, os gregos eram muito fortes em batalha, até porque filosofia já existia muito antes da Grécia, mas só que a Grécia desenvolve uma coisa chamada estratégia militar baseada em princípios, que deixa ele em posição de vantagem perante os outros. Mas assim, todos os impérios, todas as civilizações, elas existiram e deixaram de existir, e depois continuaram. A Grécia existe até hoje. A Grécia, o Egito, né? O Egito, a Grécia, a Pérsia, que é o Irã, a Babilônia, que é o Iraque, hoje, né? Se for botar para hoje. Mas ele não tem mais aquela ofensiva, aquela influência. O que tem de influência hoje são 3. Ou pode ser que seja 2. Vou citar 2 aqui. Que os Estados Unidos diz assim, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Mentira. O país mais poderoso do mundo é a Rússia. A Rússia que é o país mais poderoso do mundo. Certo? Os Estados Unidos é forte porque os Estados Unidos tem muitos países da Europa do lado deles. E o Japão também, que entrou errado para eles, pegou uma taca e agora é aliado deles. Mas agora
essa sequência, né? Tem outra questão também importante que quero. Isso aqui é um vídeo para você. Se você quiser, você pode não assistir, né? Você que decide. Eu quero que você esteja bem, tranquilo. Se você quiser assistir, você assiste. Se não quiser, tranquilo. Então vamos continuar, né? Então é isso. Então, essas batalhas, as guerras médicas, foi travada pelos 300 e os persas, que os 300 morreram lutando. Então que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Aqui nós tratamos de vários assuntos, não somente teologia, mas história do Brasil, história geral. O que Deus, isso é bíblico, né? Deus fala para Adão: olha, Adão, de todas as ervas do jardim tu pode comer. De toda, ele não fala só de 95%, ele fala de todas as ervas do jardim tu pode comer, menos uma. Então essa jogada ou essa sacada é que nos faz fazer o que nós fazemos, que é analisar vários segmentos, o que é correto, o que Nauro Machado fazia. Nauro Machado, quando estudava, ele estudava vários temas diferentes, entendeu? O próprio José Sarney também estuda vários temas diferentes. Isso é natural dos grandes homens que eu não sou um grande homem, né? Eu sou apenas curioso, né? Só sei que nada sei. Mas esses grandes homens, Ferreira Goulart que faleceu, né? Nós já também já não está mais entre nós. Mas existiu homens aqui na São Luís de realmente de se parabenizar, uma vez que a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, né? Então, mas tem muita satisfação de ter o nosso querido e maravilhoso presidente José Sarney, ex-presidente José Sarney ou presidente José Sarney, né, que vem de um trabalho de leitura, eu acho que mais de 60 anos, né? Acho que mais de 80 anos, pode-se dizer, né? E torci muito pela recuperação de Rosiana Sarney, nossa governadora, né, que realmente o Maranhão também faz parte dessa. Nós fazemos parte também dessa história juntos, né? Como não lembrar, né, das festividades, dos arraiais, como eram os arraiais, como eram as brincadeiras de Bom Meu Boi, dança de quadrilha, dança do coco, né? A Coreia de Dona Teté, né? Então isso aí é muito importante, faz parte da cultura popular, né? Só lembrando que não é pecado o uso, é pecado o abuso, né? O abuso é que é pecado, não é o uso, é o abuso. Nem tanto a terra, nem tanto o céu, né? Porque se você for muito céu, você se destrói. Se você for muita terra, você também se destrói. Então nem tanto a terra, nem tanto o céu, para causar ali um equilíbrio, né? Uma vez que o Salomão fala: não seja demasiado ímpio nem demasiado justo, porque pereceria antes do seu tempo. Ele fala do limite que nós temos como ser humano, das limitações que nós temos como ser humano, né? Então gostaria de parabenizar o nosso querido José Sarney pelo empenho na atividade física, né? Pelo empenho na leitura, muito importante. Leitura desenvolve muito a mente.
Então fica aqui o nosso agradecimento e também a nossa consideração a toda nosso Maranhão e a todo nosso São Luís, todo o nosso Brasil, toda a nossa humanidade, que nós venhamos estudar mais, trabalhar com música também, né? Que não tem opção, vai para música, vai para futebol, e que nós possamos crescer juntos, mas dentro da nossa realidade, né? Dentro da realidade de cada um. Nós não vamos olhar, né, só para nós, né? Nós vamos olhar para Cristo, né? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para estabelecer fé nele e orar por todos, né? E eu espero que todos nós vamos orar uns pelos outros.